pastor Jailson já pregou em uma das porções desse texto que daremos continuidade hoje. Então eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no texto de Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. Hoje nós daremos continuidade àquilo que já foi inicialmente exposto pelo reverendo Jailson. Ele expôs especificamente aí os versículos 1 a 4 e nós daremos continuidade nos versículos 5 a 6. Mas eu gostaria de, antes de termos o sermão, fazermos novamente aí uma pré-introdução, apresentando a estrutura para os irmãos entenderem então o porquê estamos pregando assim. Esse texto ele faz parte de uma porção maior aqui das Escrituras, uma seção aqui do livro de Eclesiastes, que começa ali no capítulo 6, o versículo 10. E ali nós temos uma introdução em forma de prosa ou dissertação. E depois nós temos um conteúdo que é exposto aí em forma de provérbios. E esses provérbios nós podemos chamar de provérbios mais bom do que. Sim, eu sei que em português soa errado, estranho, e de fato em português não estaria correto, mas em hebraico literalmente é isso, mais bom do que. E aqui nós temos uma série de provérbios que descrevem algo que é melhor do que outra coisa. Mas isso é feito dentro desse contexto de um mundo caído, de um mundo quebrado, de um mundo debaixo do sol, onde as coisas não são o ideal que nós esperamos. Mas dentro desse mundo quebrado, debaixo do sol, em que as coisas não são o ideal que nós esperamos, por outro lado, nós podemos encontrar coisas que são melhores do que outras. E nós devemos entender isso, e devemos nos apegar a isso, na realidade desse mundo caído. Então nós temos aqui, dentro dessa porção de provérbios, aquilo que alguns dividem em 3 partes. Primeiro nós temos aí nos versículos 1 a 4, provérbios que descrevem aquilo que é melhor do que outro. E ele vai dizer então que é melhor ir à casa do luto do que à casa de festa. O pastor Jailson já expôs esse texto. E depois, nos versículos 5 a 6, que nós vamos nos deter hoje, nós vamos ver o escritor, o sábio, mostrar-nos que é melhor a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. E depois, na terceira parte, que exporemos no próximo domingo, nós vamos ver aí que é melhor o fim de uma coisa do que o seu começo. E por fim tem uma conclusão também em forma de prosa ou dissertação, aí no capítulo 7, versículo 13 a 14. Então o pastor Jailson já iniciou a exposição desse texto e ele colocou tudo dentro desse tema maior, que reflete muito bem aí a temática dessa sessão do texto de Eclesiastes, que é: no dia mau, aprenda a escolher o que é bom. Aprenda a escolher o que é bom. E o pastor já expôs no último domingo, especificamente esse versículo 1 a 4, com um subtema que é: o luto revela o que a festa esconde. E hoje nós vamos, aproveitando essa mesma lógica, meditar sobre a repreensão do sábio, que revela o que o sorriso do tolo esconde. E, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, o fim revela o que está oculto no começo. Então esses são os temas, ok? Os subtemas. Então nós vamos ler nesse momento a porção que nos deteremos hoje, que é dos versículos 5 e 6. 5 e 6, eu farei a leitura na NVI. Antes de lermos, nós vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor pela sua graça, pela sua direção, pela direção do Santo Espírito do Senhor. Oremos. Pai Santíssimo, Deus bendito, nós mais uma vez, Senhor, nos achegamos a Ti, nos achegamos aos Teus pés, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. Ouvirmos a Tua palavra que nos revela o Senhor e também nos revela a Tua vontade para conosco. Por isso, Senhor, nos
abençoe, abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão, mova, Senhor, as nossas afeições e também disponha a nossa vontade a realmente vivermos em conformidade com a sabedoria da Tua Palavra. Por isso, Senhor, que em Cristo Jesus o Senhor nos ensine, nos repreenda, nos exorte e nos mostre o caminho que devemos seguir. Que de fato, Senhor, possamos escolher aquilo que é melhor do que outras coisas neste mundo. Que o Senhor nos ajude, pela graça do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Eclesiastes 7, 5 e 6. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Meus irmãos, imagine uma cena. Você chega em uma sala, talvez até em uma casa depois do culto. Você vê ali um grupo de irmãos rindo alto em volta do celular. É aquele vídeo engraçado do TikTok, talvez uma dancinha, uma pegadinha, ou uma falha de alguém ali que viralizou na internet. Veja que o riso é fácil, todo mundo comenta, todo mundo compartilha, todo mundo pede o link e por alguns minutos todo mundo esquece dos problemas da vida. Todo mundo se esquece dos problemas na família. Todo mundo se esquece dos boletos, dos problemas que enfrenta na realidade desse mundo quebrado. Só que no meio da risada, algum irmão, um pouco mais maduro, um pouco mais sóbrio, diante da realidade em que vivemos, tenta puxar um assunto sério. Gente, vocês viram o que aconteceu com aquela pessoa? Precisamos orar, talvez até conversar com ela, mas ninguém presta atenção, porque o assunto sério, o assunto extremamente relevante passa batido e é engolido pelo som das notificações e das risadas, dos memes da nossa vida. Irmãos, veja que essa é uma realidade bem presente no nosso dia a dia. Muitas vezes nós escondemos os nossos problemas ou nos anestesiamos dos problemas através do riso, de um riso frívolo. Não é de uma alegria genuína, não é de uma alegria verdadeira, plena, que vem do Senhor. Não, é por meio de subterfúgios que revelam, na verdade, a nossa tolice e a forma tola como nós vivemos aqui nesse mundo. Veja, irmãos, que no fim, o riso desse mundo acaba sendo mais forte do que a realidade dura, do que alertas duros, do que repreensões relevantes para as nossas vidas. E muitas vezes as preocupações se perdem no meio desses vídeos que nós assistimos diariamente e das piadas que nós contamos no trabalho e na escola. Você já passou por situações assim? Veja que não é assim realmente que acontece lá na escola, na faculdade, no trabalho, ou até mesmo em casa. De fato, irmãos, nós precisamos ser sinceros e dizer que o riso ele é bom. O riso de fato alivia um pouco do nosso estresse. Só que também devemos prestar atenção ao que esse texto nos diz e percebermos que esse riso também nos distrai e ele nos anestesia para aquilo que realmente é importante nas nossas vidas. Então será que muitas vezes por trás do nosso sorriso alegre lá no trabalho, nós não estamos escondendo ou nos escondendo de um perigo que está se aproximando da nossa vida silenciosamente? Será que por trás daquelas poses sorridentes do Instagram, será que as pessoas não escondem problemas sérios nos seus relacionamentos?
Por trás daquelas poses sorridentes, em férias luxuosas muitas vezes, será que não esconde ali uma pessoa que está profundamente endividada, à beira da falência, mas que está com um sorriso no rosto? Muitas vezes, irmãos, esse é o fato, essa é a realidade. E veja que Eclesiastes então nos confronta, e ele mostra que nem todo riso de fato revela uma vida verdadeira, e uma vida realmente alegre, feliz, porque há risos que são como um fogo de palha, é rápido, barulhento, bonito, só que no final só sobra cinzas, Então, irmãos, por que isso é importante? Por que esse texto é relevante para nós? É porque aceitar a correção hoje e ouvir um alerta, ouvir um conselho sincero, mesmo que esse conselho ou essa repreensão doa, pode ser o que vai te conduzir ao tipo de alegria duradoura, que é a alegria que Cristo prometeu. Em vez de um sorriso vazio, falso, motivado por coisas artificiais e banais, nós precisamos realmente ouvir a repreensão que vai nos preparar para aquela alegria perene no Senhor. E veja, irmãos, que Salomão, então ele está escrevendo para coisas que são reais, do dia a dia. Ele está escrevendo para gente como a gente, pessoas buscando sentido, pessoas querendo alegria nesse mundo debaixo do sol, tentando evitar a dor, tentando evitar os problemas ou resolver esses problemas. E veja que Salomão está aqui como se estivesse em crise, procurando sentido para a vida no meio do riso, da festa, do trabalho, em meio à sabedoria, em meio à tolice. É isso que ele busca. Qual o sentido nesse mundo? Qual o sentido em tudo isso? E aqui no capítulo 7, irmãos, Salomão traça um contraste forte entre a voz da sabedoria e o eco da tolice. O eco da tolice. E ele prepara o nosso coração para a grande questão. A grande questão aqui, nesse texto maior, é no fim das contas, onde está a sabedoria que faz a vida valer a pena? Onde está a sabedoria que faz a vida valer a pena? E por isso, irmãos, eu quero caminhar com vocês hoje nessas perguntas e mostrar que a repreensão amorosa pode ser, na verdade, o caminho para uma alegria que nunca se esvai. E nós vamos pensar sobre o subtema: a repreensão do sábio revela o que o sorriso do tolo esconde. A repreensão do sábio revela o que o sorriso do tolo esconde. E esse texto tem 2 versículos e nós podemos dividir isso aqui em 2 partes. Primeiro, a superioridade da repreensão do sábio, aqui no versículo 5. O texto é bem claro em dizer: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção do tolo. Então, irmãos, o que Salomão está dizendo aqui? Ele está dizendo que, no final das contas, nesse mundo debaixo do sol, é melhor ouvir uma palavra dura de repreensão de alguém que te ama, ou que visa o seu bem, visa te alertar de um mal, do que você viver anestesiado, com elogios vazios, de pessoas que na verdade não estão se preocupando com você, que na verdade não estão pensando no seu bem maior, que muitas vezes estão preocupadas apenas em se parecer bem aos seus olhos, de não te afastar dela, mas que no final não estão realmente visando o seu bem. E o que ele vai dizer aqui nesse texto é que nós precisamos ouvir o que é melhor ouvir. E aqui, irmãos, é importante entendermos que a palavra ouvir aqui não é meramente escutar. Nós vimos falando no carro, enquanto vínhamos para a igreja, justamente isso com a nossa filha. Falava para ela prestar atenção e ouvir o sermão. E ela dizia: mas eu escuto, eu não sou surda.
E nós tentávamos explicar para ela que, na verdade, ouvir não é meramente escutar com os ouvidos. Que quando as Escrituras falam sobre ouvir, ela está falando para nós atendermos aquilo que está sendo falado, obedecermos aquilo que está sendo falado, e não meramente escutarmos com o ouvido, ou deixarmos entrar por um ouvido e deixarmos sair por outro. Na verdade, ele está dizendo para pararmos, prestarmos atenção e deixar aquilo entrar em nós, deixar aquilo tocar o nosso coração, ou ferir o nosso coração, mostrar onde está o nosso problema. É isso que significa ouvir. E ouvir o quê? Ele vai dizer a repreensão. E repreensão aqui é aquela correção. É aquela correção que muitas vezes dói no começo, mas visa produzir um fim proveitoso nas nossas vidas. Visa corrigir a nossa rota. Veja que o texto também fala sobre é melhor ouvir a repreensão do sábio do que a fala dos tolos, ou o canto dos tolos. Aqui ele está descrevendo e mostrando um contraste entre essa repreensão dolorosa, que muitas vezes dói nos nossos ouvidos e que fere o nosso coração, do que aquela alegria da festa, da música alta, de gente fugindo da realidade, ou de pessoas só curtindo o momento e deixando a vida o levar. É como se Salomão estivesse dizendo aqui: prefira o conselho duro, que te alinha naquilo que é correto, do que o elogio que só alimenta o seu erro, só infla o seu ego e a sua autossuficiência no caminho do precipício. É melhor você ouvir essa repreensão dura. E veja, irmãos, que o texto, como nós já mostramos na pré-introdução, mostra que Deus nos chama para escolhermos aquilo que é melhor. E isso aqui é o que Deus chama de melhor do que. Melhor do que. E é interessante que essa palavra aqui, que muitas vezes traduzimos com é melhor, ou mais bom do que, como está no texto hebraico, é a mesma palavra que lá em Gênesis 1 Deus usa diversas vezes para se referir à sua criação e à sua obra, e diz: isto é bom. Deus viu que aquilo era bom. Deus viu que tudo que criou era muito bom. É a mesma palavra, é o mesmo termo. E veja, irmãos, que isso que Deus diz que é bom, que está do jeito certo, que está da forma correta, que atende o seu propósito, que cumpre o propósito dele, é a repreensão que ele usa justamente para nos colocar na direção correta. Nós vivemos nesse mundo quebrado, nesse mundo que não é muito bom, como o Senhor disse no início. E de fato não vamos encontrar nada que possamos dizer mais aqui nesse mundo e dizer: isso é muito bom. Não, está tudo manchado pelo pecado. Mas o Senhor, por meio da repreensão que Ele nos dá, através da palavra de irmãos sábios, Ele quer nos trazer de volta para aquilo que é bom, para aquilo que é melhor nesse mundo, para aquilo que Ele planejou para nós. Então, irmãos, pensem na repreensão, na correção, como aquele GPS dentro do carro. Quem nunca se perdeu no caminho? Eu sou campeão, quando eu estou numa viagem, de passar direto pelas rotatórias ou curvas que eu deveria fazer. Aí você começa a escutar aquela voz do GPS dizendo: recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. E aquilo às vezes começa a te irritar, não é? Às vezes dá vontade de jogar o celular pela janela do carro. Só que, irmãos, a repreensão é justamente isso. É mostrando que você está no caminho errado. E você precisa recalcular a rota. E você precisa dar meia volta e voltar na direção contrária do que você está indo. Porque você está indo rumo ao precipício. Rumo ao precipício. Então a repreensão é como aquele bip que fica incomodando ali no GPS. Mas é necessário para o nosso bem, para a nossa correção. Mas também o texto, além de descrever essa repreensão que dói,
ele fala do riso dos tolos. Se a repreensão dói, e o riso dos tolos? O que é? E é sobre isso que o versículo 6 trata. O versículo 6 mostra a vaidade do riso dos tolos. E como que essa vaidade do riso dos tolos oculta e anestesia o coração para o mal presente. Veja o versículo 6. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Ou seja, isso é vaidade. Isso é vaidade. Isso passa. Então o que Salomão está descrevendo é esse riso vazio, superficial, das pessoas que não se atentam para aquilo que realmente é importante nesse mundo, como um estalo de espinhos debaixo da panela. Essa é a figura que ele usa para descrever esse riso vazio do nosso mundo. Naquela época, assim como muitos ainda hoje o fazem, as pessoas sabiam que cozinhar exigia lenha, e muitas vezes essa lenha ela vinha cheia de espinhos. Eram galhos com espinhos. E elas sabiam então que os espinhos secos pegavam fogo bem rápido, e que faziam muito barulho, e que levantavam uma chama alta, só que em poucos segundos, tudo aquilo virava cinza. E a água continuava fria, e a comida não era cozinhada. É como nós dizemos, né? É o fogo de palha. Ninguém pretende fazer um jantar, um almoço, num fogão a lenha e usar palha. Porque não vai ser suficiente a quantidade de palha que você joga ali. Assim também como esses espinhos. Eles pegam fogo rápido, fazem barulho, levantam uma chama momentânea, mas não serve para nada. Não serve para nada. E o que ele está descrevendo então, irmãos, é que a alegria do tolo é calor de mentira. É um calor mentiroso. É ilusório. Ele tem um brilho, um fogo, mas sem nenhum resultado. Então nós vemos pessoas por aí rindo. E às vezes nós achamos até mesmo que essas pessoas são pessoas alegres. Há casos em que até mesmo são profissionais comediantes. E nós as vemos sorrir, rir e fazer outros rirem também. Só que, no final, aquilo esconde um coração vazio. Um coração profundamente sem sentido, sem direção. E aquela alegria, ela não é sustentada, ela não permanece. E logo, quando aquela pessoa se vê sozinha consigo mesma no seu quarto, ela se vê vazia e muitas vezes desesperada. É por isso que nós já ouvimos tantas notícias de comediantes, palhaços, que tiraram a vida. Por quê? Porque o riso vazio, tolo, ele não preenche o coração. Ele não é fruto e demonstração de uma alegria genuína, verdadeira. Ele é como aquele show de fogos de artifício do Ano Novo. É muito bonito, né? Eu ver aqueles fogos de artifícios. Todo mundo ali fica deslumbrado, pega o celular, mira no céu. Você fica vendo aí minutos de luz, de cor. Só que depois de alguns minutos, tudo que resta é fumaça e escuridão. É assim. É assim o riso do tolo. É assim a alegria do tolo. É assim a alegria daquele que está distante do Senhor. E daquele que não quer encarar a dura realidade desse mundo. A dura realidade do calor desse mundo debaixo do sol. Mas as pessoas insistem em não ouvir. Em não ouvir. Não ouvir a repreensão, não ouvir pessoas sérias, pessoas sábias, que alertam para aquilo que realmente é importante para as nossas vidas. Mas aqui eu gostaria de me voltar para as crianças. Crianças, quantos de vocês aqui já leram ou já ouviram dos seus pais a história completa do Pinóquio? Vocês já ouviram? Quem já ouviu aqui?
Os pais, vocês não estão contando mais os contos para os filhos? E eu sei que muitos já ouviram. Lembra que Pinóquio era um bonequinho de madeira que sonhava ser um menino de verdade. Esse era o grande propósito de Pinóquio, ele queria ser um menino de verdade. Só que Pinóquio, ele sempre seguia conselhos tolos de outros. E na verdade Pinóquio seguia os conselhos do seu próprio coração tolo. Mas há um episódio, logo no início ali do livro, da história, em que você se depara com uma figura chamada grilo falante. Com aquela vozinha estridente. Só que uma vozinha estridente, mas verdadeira, que diz que iria falar umas boas verdades para aquele boneco. Mas o que Pinóquio faz? Ele ouve os conselhos do grilo falante? Não. Pinóquio o silenciou, o calou, arremessando um martelo contra ele. E Pinóquio se meteu em muitos problemas. Um dos alertas que o grilo falante dá para aquele menino, e isso vale para todos os meninos e até mesmo os adultos aqui, ele diz: ai dos meninos que desobedecem aos pais e fogem de casa por capricho. Nunca encontram paz nesse mundo, e cedo ou tarde acabam se arrependendo amargamente. Amargamente. Crianças que não ouvem os conselhos dos pais, que querem seguir o seu próprio caminho, que acham que o seu caminho é o melhor, que as suas ideias são as melhores, que os conselhos dos coleguinhas são os melhores, lá na frente, acabam se arrependendo amargamente. E nós vemos isso na história de Pinóquio. Nós vemos que um dia Pinóquio foi seduzido pela música e risada do teatro dos bonecos. Todo mundo ria, aplaudia o boneco, e ele se sentiu o máximo. Só que por trás daquela alegria barulhenta havia perigo, e Pinóquio quase virou lenha e perdeu a vida. Depois, mais à frente, Pinóquio foi seduzido por um dos seus amigos tolos, que queria ir para o país da brincadeira. E esse seu amigo tolo descreveu aquele país da brincadeira como uma terra de folia, sem escolas, professores, livros, onde todos só brincam e se divertem. Onde o ano inteiro é um feriado. E no final das contas, quando chegou lá, o que Pinóquio percebeu é que ele foi enganado e se tornou um burrico. No final, irmãos, quando nós seguimos o conselho do nosso próprio coração, ou conselhos tolos do coração de outros, nós somos como Pinóquio. E realmente demonstramos que somos burricos. Nos tornamos assim como ele. Então a grande questão aqui para nós é: nós ouvimos o conselho de sábios, que muitas vezes são irritantes, que muitas vezes, às vezes nem sempre falam com toda polidez que às vezes nós gostaríamos de ouvir de um conselheiro, mas que realmente são verdades, são palavras verdadeiras. Irmãos, nesse mundo debaixo do sol, nesse mundo caído, em que nós somos caídos, e até mesmo nós cristãos, padecemos os efeitos da queda, e o mais sábio aqui na nossa comunidade ainda sofre os efeitos da queda, nem sempre você vai ouvir as coisas ditas com as melhores palavras. É claro que nós devemos nos esforçar para falar as coisas da maneira mais conveniente, da maneira mais polida, mais amorosa, por alguns podem dizer da maneira mais delicada possível. Mas, irmãos, a realidade é que nem sempre isso. Às vezes o irmão, ele vai chegar para você e vai falar umas boas verdades como o grilo falante. Mas às vezes ele vai falar isso de uma maneira não tão polida. Ele não vai escolher bem as palavras. Mas aquilo que ele falou é verdade. Aquilo que ele falou sobre você é correto. O caminho que você está seguindo é perigoso. E você vai acabar mal. Mas o que você faz?
você presta mais atenção na forma como a pessoa falou, na forma como o conselho foi dado, do que no que foi falado. E o resultado é que você despreza um conselho que realmente poderia corrigir a sua rota, que poderia corrigir você e conduzir você para aquilo que é melhor na sua vida. Mas você desprezou. Mas por outro lado, você encontra um outro irmão, todo sorridente, todo brincalhão, todo palhaço. Fala, nada, cara, segue a vida. Vai lá, continua. Ó, fulano fez isso assim, ó, no final deu tudo certo, né? E você ouve. Por quê? Porque é sorridente, porque é legal, porque te trata bem, porque te chama para os churrascos, chama você para tomar vinho com ele, né? Você passeia, se diverte, e você ouve. Mas no final, qual é o resultado que isso traz para a sua vida? Qual é o resultado que isso traz para a sua vida? Muitas vezes vai produzir destruição. Não ouvir conselhos, quer sejam eles ditos da melhor forma, quer sejam conselhos verdadeiros, mas às vezes dito de uma forma atrapalhada, é necessário. É necessário para a nossa vida. E é melhor, esse é o ponto do texto, é melhor você ouvir uma palavra dura de repreensão do que você ouvir sorrisos e canções de pessoas tolas e que não estão preocupadas com você. Esse é o grande ponto da nossa vida. E a grande questão é quem que você tem ouvido? O que você tem preferido na sua vida? Faz um retrospecto da sua história. Faz um retrospecto da sua história aqui na igreja. Quem são as pessoas que você tem ouvido? Com quem são as pessoas que você tem caminhado? São os mais maduros? Mais sábios? Mesmo que ainda padecendo os efeitos da queda? Mesmo às vezes não sendo a pessoa mais polida para te dar uns conselhos? É esse que você tem andado? Ou com aquela polidez pecaminosa? Com quem que você anda? Com quem você anda? Imagine uma irmã da igreja, e essa irmã da igreja te chama para conversar, e ela mostra para você como tem sido a sua impaciência. Olha, irmã, você está sendo muito impaciente, você é muito estourada, você é muito precipitada. O que você faz diante disso? Se a irmã falar isso para você? Você se fecha? Ou você ouve aquele conselho e você busca crescer e se tornar mais parecida com Cristo? Se uma irmã da igreja chegar para você e dizer, irmã, as roupas que você tem usado não têm destacado as virtudes de Cristo em você, mas tem destacado o pecado de Eva na sua vida, o que você faz? Você ouve e renova o seu guarda-roupa, mesmo que isso custe uma boa quantidade de dinheiro? Ou você ignora e fica irada com aquela irmã e prefere continuar seguindo os conselhos de moda do Instagram? O que você faz? O que você faz? O pastor prega um sermão e esse sermão mexe nas feridas mais ocultas do seu coração. Aquele sermão realmente entra como algo duro. Não é como aquele que desce redondo, né? Desce quadrado mesmo na sua garganta. O que você faz? Você sai bravo? Ou você vai para a presença de Deus e você deixa Deus tratar com você por meio da palavra dele e realmente transformar o seu coração? O que você faz? E em casa, o marido escuta um alerta da esposa, que o alerta e repreende por causa do seu excesso de trabalho, porque ele não passa tempo em casa, ou porque ele tem tempo para o trabalho, tempo para os amigos, mas não tem tempo para mais ninguém em casa. O que você faz? Você fecha os olhos, os ouvidos,
briga com a esposa, não ouve, ou você realmente para ouvir, entende aquele conselho, como que ele é importante, e você evita realmente perder a sua família e até mesmo a sua saúde, por causa desse excesso de trabalho. O que você faz? Você jovem, você está pensando em prestar um vestibular, pensando em escolher uma profissão, mas você escuta o conselho de um líder experiente da igreja. O que você faz? Você ouve aquele conselho sábio, relevante para a sua vida, ou você segue o seu próprio coração? Crianças, o que você faz quando um coleguinha da escola chega para você e diz que colar é errado e que estudar é melhor para a sua vida futura? O que você faz? Você ouve o conselho sábio daquele coleguinha que muitas vezes talvez nem seja cristão, mas é um conselho verdadeiro, que estudar é o melhor para você, em vez de colar, em vez de trapacear, em vez de pegar atalhos. O que você faz? Você ouve aquele conselho ou você prefere seguir com aquela turma toda rindo da cola na hora da prova? O que você faz? Como que você segue? Qual conselho você segue? Pensa num amigo do trabalho. Aquele amigo do trabalho, ele faz uma crítica dura, mas uma crítica que é construtiva sobre o seu excesso de gastos. Como você tem gastado demais, como você tem esbanjado, como você tem demonstrado nas redes sociais uma coisa que na verdade você não é, um estilo de vida que na verdade você não tem condição de ter. O que você faz? Você ouve? Ou você prefere continuar se mostrando nas redes sociais que você é uma pessoa bem-sucedida, rica, que tem o melhor carro, a melhor moto, a melhor casa, tem as melhores férias? O que você faz? Se você não ouviu o conselho, mesmo duro daquele colega, você vai se afundar em dívidas. Mas aquela pessoa que ouve o alerta, muda a tempo, reorganiza a sua vida financeira, ela não só vai bem na vida, mas acima de tudo ela glorifica a Deus. Você glorifica o Senhor. Porque se exibir nas redes sociais e mostrar que você tem algo melhor do que os outros, na verdade só glorifica você mesmo. E é uma glória vazia, falsa, que no final vai se revelar em uma grande tolice. Uma grande tolice. Então, irmãos, a questão é, o que é melhor? O que é melhor? É melhor você ouvir a repreensão ou você seguir rindo, se alegrando como um tolo nessa vida? O que é melhor? E no fim das contas, queridos, Eclesiastes quer mostrar que, embora a sabedoria nesse mundo ainda não seja perfeita, ela ainda é melhor do que a tolice. E é melhor você ouvir uma repreensão do que você ouvir a música do tolo, o riso do tolo. Mas no fim das contas, queridos, o que nós devemos perceber é que só existe um sábio perfeito. Um sábio perfeito, que é Jesus Cristo. E Ele é a sabedoria encarnada do Senhor. É Ele quem personifica tudo o que é descrito a respeito da sabedoria e dos sábios ao longo das Escrituras. Não existe alguém mais sábio que Ele, porque Ele é a própria sabedoria de Deus. Mas o tolo, diz Provérbios, ele é quem tenta viver sem Deus, correndo atrás de uma alegria fácil. Mas e Cristo? Se você ler os evangelhos, queridos, vocês vão perceber que Jesus nunca é retratado rindo superficialmente e de forma trivial. Embora alguns aí tentem retratar Jesus como sendo, como todos nós, no final das contas, ria das piadas,
brincava. E não estou dizendo que Jesus era uma pessoa triste e carrancuda. A Escritura descreve alguns momentos em que ele exultava em seu espírito. Mas veja, isso não é um riso, é uma alegria profunda e exultante e centrada no propósito do Pai e no seu ministério e no bem que o seu ministério trazia para os seus discípulos. Mas Jesus nunca é retratado rindo de maneira superficial e trivial nas Escrituras, porque a sua alegria era profunda e fruto de comunhão com o Pai. E na cruz o que nós vemos? Riso. Riso de quem? De Jesus? Não. Riso de pessoas. Riso de pessoas que zombavam, que debochavam, que fizeram piada com a sua dor. Pessoas que achavam que a sua zombaria e as suas risadas teriam, no final das contas, a última palavra. A última palavra. Só que foi Jesus quem teve, de fato, a última alegria. Uma alegria escatológica. Aquela alegria que Hebreus 12 vai dizer que é a alegria que lhe estava proposta. E que por causa dessa alegria que lhe estava proposta pelo Pai, ele suportou a cruz. E ao ressuscitar, Cristo recebeu a morte, venceu a morte, melhor dizendo, desculpem. Ele venceu a morte. E somente Ele, ao vencer a morte, levar o nosso pecado, somente Ele pode trocar o nosso riso vazio por uma alegria que nunca se apaga. É por isso que Ele vai orar, para que nós, os seus discípulos, tenhamos o gozo que Ele tem, a alegria que Cristo tem. Ele ora para que nós tenhamos essa alegria, que é uma alegria verdadeira, é a alegria do sábio, é a alegria daquele que é a perfeição da sabedoria. Porque, irmãos, é somente Cristo que pode, de fato, preencher e aquecer o nosso coração para sempre. E é por isso que o Senhor Jesus é retratado nas Escrituras, nos Evangelhos, como aquele que repreende os fariseus, aquele que repreende os seus próprios discípulos constantemente. É aquele que repreende não para humilhar, mas os repreendia para trazê-los à sensatez e para restaurá-los. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus ensinou claramente: bem-aventurados ou felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: melhor do que isso é aquilo. Melhor do que aqueles que se alegram nesse mundo são aqueles que choram agora, porque serão consolados. Melhor aqueles que são agora perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É isso que Jesus ensina. Jesus vai ensinar em Lucas 6, bem-aventurados são vocês os pobres, e não os ricos, porque de vocês é o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque vocês serão saciados. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, rejeitarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Alegrem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. O que Jesus está dizendo é: melhor é isso do que aquilo aqui debaixo do sol. Veja, esse é o conselho do sábio. E é por isso que em Apocalipse, como nós lemos durante o culto, Jesus diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Eu disciplino e repreendo aqueles que amo. E o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos, os ouvidos, e não vai obedecer à ordem do Senhor, o chamado do Senhor para o arrependimento? Ou você vai ser zeloso e se arrepender dos seus pecados? E queridos, na cruz, Jesus então suportou toda a disciplina por nós, para que hoje cada repreensão, cada correção e disciplina de Deus para com seus filhos,
não seja uma atitude de condenação, mas sim um cuidado paternal de um Deus que nos corrige porque Ele de fato nos ama e já demonstrou perfeitamente esse amor em Cristo Jesus. Então, irmãos, o que parece duro na realidade deste mundo hoje, na verdade é um convite para vivermos a alegria verdadeira e duradoura que só existe na comunhão com Cristo. Sim, esse mundo debaixo do sol não é perfeito. Sim, a realidade desse mundo hoje é dura e nós não podemos nos anestesiar e fechar os olhos para ela, como o tolo faz. E isso, na verdade, abrir os olhos por meio da repreensão do Senhor é um convite para você viver essa alegria verdadeira e duradoura. Então o que você tem que fazer? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, que é o sábio, o maior sábio que o corrige. E aceite a repreensão do Evangelho. Arrependa-se. Creia nele. Creia. Porque assim você poderá ter uma alegria indescritível e cheia de glória. Uma alegria que o Instagram, o TikTok não pode te dar. Que ir no circo não vai te dar. Que as brincadeiras não vão te dar. Só Ele pode dar essa alegria. Troque as gargalhadas ocas por alegria substancial. Reorganize os seus hábitos nessa semana. Ouça menos canções de tolos e passe mais tempo lendo as Escrituras e ouvindo as Escrituras repreenderem você, o seu pecado, corrigirem a sua rota. Seja instrumento também de sabedoria. Corrija outros em amor, como Cristo faz com você. Cristo sim é o verdadeiro sábio. Mas se você anda com Cristo, você está no caminho de se tornar sábio. Você é instruído por Ele, é ensinado por Ele. Ele já corrigiu você. Você sabe de quantos perigos o Senhor já o livrou. Você pode usar tudo isso que você já aprendeu para ajudar seus irmãos. E ser o sábio na vida dos seus irmãos. E apontar os seus irmãos para o verdadeiro sábio que é Cristo. Apontar os seus irmãos para as palavras que podem resgatá-lo do fogo desses espinhos que no final não produzem nada, nada, nada. Então ouça, ouça. E o que eu gostaria de concluir em tudo isso, queridos, é chamar você para examinar a forma como você tem ouvido. Primeiro, pergunte-se, essas séries, essas piadas, postagens que você consome, te anestesiam para a realidade debaixo do sol, ou elas te aproximam de Cristo e o fazem repousar sobre a sua sombra nesse sol escaldante? O que elas fazem? O que você ouve, o que faz? O que produz em você? Examine também aquilo que tem inflamado o seu coração. Pergunte-se: as minhas conversas aquecem corações com sabedoria e graça, ou são só estalos e faíscas que somem rapidamente? Lembra-se daquele texto de Efésios 4, 29? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. É isso que tem saído da sua boca? Graça, graça. Não o riso tolo, mas a graça do Senhor. A graça que realmente transforma pessoas. A graça que realmente aponta a Cristo para as pessoas. O que tem saído dos seus lábios? Efésios 5, 4 também diz: nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Ações de graças. O que tem saído da sua boca? Examine, examine, pense, pense, pense. E então, reordene a sua vida pela sabedoria. Primeiro, cultivando ouvidos treinados. Ouvidos treinados. Escolha um irmão, alguém piedoso, sábio na igreja, que realmente você possa abrir o seu coração para essa pessoa.
E que você possa dizer para essa pessoa: irmão, você pode me corrigir, sem filtro, sem ficar preocupado com o que você vai falar. Pode me corrigir, me mostra em amor em que eu tenho errado. Peça ao irmão para fazer isso. Peça ao irmão para fazer isso na sua vida. Também reforme os seus círculos de amizade. Reforme. Com quem que você tem andado? É uma pessoa que tolamente te aconselha, que só tem risos tolos, que é só isso que sai da boca dela e que acaba te prejudicando no final das contas? Reforme os seus círculos. Então torne o seu lar, o seu celular, a roda de amigos, realmente em um lugar onde há verdade, onde há correção, onde há repreensão, e não um mero fogo vazio. E antes de rir de algo, pare e pense: Senhor, isso te honra? Isso do qual estou rindo honra o Senhor? Glorifica o Senhor? Isso me acorda ou apenas me entorpece para a realidade da vida? Para a realidade dura do meu país? Para a realidade dura das minhas finanças, da minha família? Isso me acorda ou apenas me adormece? Então, tome passos concretos. Tome passos concretos. Tome passos concretos para realmente colocar isso em prática na sua vida, na sua casa. Quando o seu cônjuge te corrigir, abrace, em vez de reagir. Ore juntos, pedindo a graça de Cristo para uma mudança real que comece no coração e não apenas no comportamento externo. Pais, imitem a repreensão de Deus com seus filhos. Seja verdadeiro, direto, claro, firme e com sabedoria. E filhos, não rejeitem o conselho bíblico dos seus pais. Não siga o riso tolo dos seus amiguinhos. Mas realmente ouça a sabedoria. Ouça a sabedoria. Portanto, irmãos, Cristo, que é o grande sábio, o sábio perfeito, aquele que foi ferido por nós, é quem nos convida, por meio da sua palavra, a recebermos essa boa repreensão que vem dele, a correção que vem da cruz. Foi nela que ele foi corrigido em nosso lugar, foi julgado em nosso lugar, ele foi ferido pelas nossas loucuras, para nos redimir pelo seu sacrifício e transformar pela sua palavra. Então, receba a correção que vem desse amor do Senhor, por meio da palavra dele, por meio de irmãos que portam essa palavra, e assim você vai encontrar uma alegria que jamais se apaga, a alegria eterna de ser moldado pelo Pai, a imagem perfeita do seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que